Olá amigos, estamos aqui a continuar a estudar a nossa lição, a lição número 12, que nos fala sobre o Dia do Senhor. E vimos a semana passada que Pedro apontava os diversos perigos que eram visíveis e que afetaram a Igreja e que podem afetar a Igreja hoje também. E os principais perigos eram o aparecimento de falsos mestres, falsas doutrinas, uma falsa liberdade em Cristo. E durante a semana passada vimos que Pedro chamou a atenção que nós devíamos dar atenção à palavra dos profetas, ou seja, aquilo que outros antes dele, dizia Pedro, tinham escrito a respeito da volta de Jesus, tinham escrito a respeito da esperança que existia. E agora Pedro, durante esta semana, durante esta parte final da sua carta, ele vai apontar-nos não só para isso, mas também para aqueles até que escreveram e que são contemporâneos de Pedro, que é o caso de Paulo. E Pedro chama-nos a atenção que a nossa fé deve estar sempre baseada nas Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras são compostas exatamente por isto, por aquilo que foi escrito antes de Jesus e por aquilo que foi escrito depois de Jesus. E a nossa fé deve estar sempre baseada nisto. Ele diz em 2 de Pedro, no capítulo 3 e no versículos 1 e 2, Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Para quê? Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Ou seja, aquilo que foi escrito pelos profetas e aquilo que foi escrito pelos apóstolos. Pedro estava aqui a falar de Tiago, estava a falar de Judas, estava a falar de Paulo, aqueles que escreveram, e já não falando dos evangelistas também, Mateus, Marcos, portanto, todos aqueles que tinham escrito. E esta deve ser a única fonte de inspiração para cada um de nós. Nós precisamos de olhar para as Sagradas Escrituras como um todo, pois elas, no seu todo, foram dadas por Deus para quê? Para a nossa salvação, para nos conduzir, para estarmos preparados a quando do dia do Senhor, o dia da volta de Jesus. Faz isso também. Estuda a palavra de Deus, segue-a, pois ela é a única regra de fé para cada um de nós.